Fala galera, nós estamos começando mais uma transmissão do culto de jovens Encontros de Fé Viamão. Se você esteve conosco no último sábado, o Lucas pregou sobre crise. Lembrando daquela passagem que Jesus recebe a triste notícia de que seu grande amigo e primo João Batista havia falecido. E diante disso ele teve que sepultar a sua dor, a sua crise, os seus medos. E é sobre isso que ele vai continuar falando nessa transmissão. Então siga conectado conosco e bora lá! Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela
Olá, o tema desta mensagem é crise, parte final. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13. O título da minha Bíblia é A Primeira Multiplicação de Pães e Peixes. Diz a palavra de Deus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eu não sei se você se recorda bem, mas na última semana juntos nós aprendemos na palavra de Deus aquilo que vem antes desse texto. Nós juntos estudamos que Jesus sentiu com muito pesar a morte de seu amigo, companheiro, primo João Batista. Passado esse fato, Jesus se isola num pequeno barco. A grande questão é que a multidão o acompanhava por onde quer que Jesus tinha como destino. E nesse fato não é diferente. A multidão observa Jesus se distanciando naquele pequeno barco. E a partir disso começa a se encaminhar para o mesmo lugar. Jesus tinha uma mentalidade de que ele precisava de um tempo somente ele e Deus, para que ele pudesse sepultar as suas crises, sepultar as suas dores, sepultar os seus medos. Além disso, existe um segundo ponto, uma segunda revelação poderosa que nós podemos tirar deste texto. A segunda revelação é que é um ensinamento de Jesus para a minha pessoa, para você, para nós. Jesus estava nos ensinando que é impossível nós falarmos de algo que nós não vivemos. Algo semelhante às nossas palavras não serem condizentes com as nossas atitudes. Dessa forma, de forma alguma, nós poderíamos fazer a diferença. Deixa eu te falar algo que é extremamente importante neste dia. É impossível você falar de cura, caso você ainda não tenha sido curado. É impossível você falar de libertação, caso ainda não tenha sido liberto. É impossível você falar de transformação, caso ainda não tenha sido transformado. Jesus tinha essa compreensão. Ele sabia que o seu ministério, que teria continuidade ainda por mais um tempo nesta terra, seria abalado caso a morte de João Batista afetasse todo o restante. Logo Jesus se retira e nos ensina essa lição.
palavras jogadas ao vento, não vividas através de atitudes, são meras palavras. E Jesus sabia que não haveria coerência no seu ministério pregar sobre cura, libertação e transformação, caso a sua vida não representasse tudo isso também. Mas existe algo mais interessante que você pode ler mais profundamente após o término desta mensagem que Jesus nos ensina. Além disso, de que palavras não direcionadas com atitudes não são válidas dentro do reino de Deus, Jesus nos ensina que depois de uma crise, sempre existe uma multidão aguardando ansiosamente por agentes do reino, por pessoas que se disponibilizam como ferramentas de cura, libertação e transformação. E Jesus tinha consciência disso. Os seus olhos que lacrimejavam também observavam em uma grande distância uma multidão que aguardava ansiosamente por alguém que traria as boas novas. E nesse sentido, meus amigos, eu preciso que você grave nessa noite que sepultar as suas crises, as suas dores e os seus medos determinará que algo novo, ou seja, viver o novo de Deus, seja permitido a partir de então. Existe uma multidão aguardando ansiosamente pelas nossas vidas. Afinal, nós carregamos o reino. Nós não participamos apenas da igreja, nós somos a igreja de Jesus na terra. E nesse sentido, essa grande multidão espera por meninas, espera por meninos que compartilharão não somente as boas novas, mas palavras de amor, palavras de carinho, palavras com empatia, palavras de libertação, palavras de justiça, palavras de esperança, palavras de libertação, palavras que representem no seu mais verdadeiro significado o que é ser um evangélico nessa terra. E neste sentido, é importante então guardarmos estes dois pontos. Em primeiro lugar, o afastamento de Jesus na multidão era para que ele pudesse, na sua solitude com o seu Pai, sepultar as suas crises, as suas dores e os seus medos. Mas, em segundo lugar, Jesus estava nos ensinando algo. Ele estava dizendo que nós não podemos apenas jogar palavras ao vento. Contanto, precisamos viver o que falamos. E por conta disso, Jesus se afasta, porque ele gostaria de ser coerente, ou seja, se disponibilizar como uma ferramenta do próprio Deus de cura, libertação e transformação. Vai comigo agora no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. É extremamente importante você acompanhar na palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. O título da minha Bíblia é Os Dois Fundamentos. Diz a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Historicamente, crises nunca formaram fragilidades. Historicamente, crises sempre revelaram fragilidades. Existe uma grande diferença entre uma crise formar e uma crise revelar uma fragilidade. A grande questão é que eu gostaria de que, ao se encaminhar para o término desta mensagem, ao se encaminhar para o término deste tema, nós compreendêssemos de uma vez por todas que não somente palavras que não levam uma vida na prática, mas também como nós ouvirmos e não praticarmos, não nos leva a lugar algum. Eu realmente creio que, como uma geração mais nova, nós apresentamos uma grande dificuldade. Nós conhecemos, conversamos, falamos, expressamos para todos a respeito de tudo, mas quando as pessoas pegam a nossa vida na nossa prática, elas observam que pouco é válida todas estas palavras. E Jesus nos ensina uma grande lição. Ele ensina que não basta apenas ouvir a verdade, se você não pratica esta verdade. E nesse sentido, eu queria que você tivesse uma reflexão juntamente comigo. Eu estava pensando que quem está distante não está escutando a voz de Deus. A questão é que quem está perto está ouvindo, contanto, não praticando. E eu realmente acho que uma das maiores fragilidades da nossa geração nos últimos 4 meses foram porque as nossas palavras estão aqui, mas as nossas atitudes aqui. Ou seja, falamos, mas de forma alguma praticamos o que falamos. E por vezes também ouvimos, mas de forma alguma praticamos o que ouvimos. Sabe por que eu percebo isso? Eu vejo inúmeros cristãos nestes dias em crise, medo. A questão é que nós não precisamos nos aterrorizar, porque a palavra de Deus, não somente nesse texto, mas em diferentes textos, deixa promessas para nós. E uma das promessas que nós lemos aqui é que a minha casa, a sua casa, está firmada sobre a rocha. Dia 30 de junho de 2020, eu tive a oportunidade de viajar com o meu pai até Santa Catarina. Nós alugamos um bom carro, saímos de Porto Alegre até Florianópolis com muita chuva. O tempo foi melhorando ao longo do dia. Pegamos alguns equipamentos que precisávamos. Na volta para Porto Alegre, era 15 horas e começa uma chuva incessante na estrada. De repente, começa a chover granizo. De repente, a caminhonete começa a ser levada de um lado ao outro e nós precisamos reduzir a velocidade. Quando estávamos aproximadamente a 20 km por hora, algo diferente acontece, como o meu pé que estava nos pedais de aceleração e freio. A caminhonete começa a frear e quando eu freio abruptamente, uma árvore simplesmente voa e cai direto na frente da caminhonete.
Meu pai se assusta, pega no meu braço, e quando a caminhonete para com a sua árvore na frente da mesma, uma pedra pega no vidro da direita, no vidro em que se encontrava o meu pai. E de repente, de imediato, eu não sei como eu pensei tão rapidamente, mas eu engatei a marcha ré, peguei a pista da esquerda, retornei para a pista da direita e nós conseguimos continuar. Naquele dia, ao longo de todo o retorno, nós ficamos discutindo e pensando o que aconteceu. Ligamos nas rádios, ligamos nas notícias e ouvimos que um dos maiores tornados da história do estado de Santa Catarina havia acontecido naquele mesmo dia. De imediato, nós oramos agradecendo a Deus o livramento. Mas Lucas, por que você está contando essa história? É porque da mesma forma como aconteceu lá no dia 30 de junho, está acontecendo dia após dia, mesmo sem nós vermos com os nossos olhos naturais. A nossa casa continua firmada na rocha. Nós podemos de alguma forma sentir negativamente a crise, mas atemorizados nós não vamos ficar, porque nós temos um Deus para quem nós podemos confiar. E da mesma forma como foi aquele dia na estrada, em meio ao maior tornado da história de Santa Catarina, eu tenho absoluta certeza que em meio aos tornados da minha vida e da sua vida, a nossa casa continua firmada na rocha, e essa rocha se chama Jesus Cristo, o Nazareno. E é isso, meus amigos. E é isso. Crises não formam fragilidades. Crises revelam fragilidades. Eu realmente creio que Deus nos deu o ano de 2020, talvez, para fazer uma pequena pausa. Essa pausa é para que nós venhamos a refletir quem nós somos e para onde nós estamos indo verdadeiramente. A partir disso, se você não consegue avançar no contexto do todo, é um momento de você poder sepultar as suas crises, as suas dores e os seus medos. Mas continuando, é importante você reavaliar as suas palavras. Elas estão condizentes com as suas atitudes? Caso não, pare de falar, comece a viver. Por fim, eu aprendo algo definitivo com Jesus. Não basta ouvir, Ele deseja que eu, você, que nós venhamos a praticar as palavras bíblicas. Eu gostaria de que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de que você começasse a refletir a respeito desta mensagem. Eu queria que você começasse a declarar: Espírito Santo, eu te dou autoridade, eu te dou liberdade para sondar o meu coração, para sondar a minha vida. Ainda mais, Pai, ainda mais, Pai, ainda mais, Pai. Nós oramos nesta noite, juntamente com as minhas irmãs, juntamente com os meus irmãos, crendo que este é um tempo de reflexão, de realinhamento de propósitos, e que nesta noite, Senhor, não somente Tu possas sondar corações, mas transformar vidas, e que o nosso alvo passe a ser novamente Cristo, Cristo, Cristo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Que esse é um momento de mudança. Mude para que você possa, juntamente conosco, #Viver o Novo. Que Deus te abençoe. Amém, amém e amém. Lutamos com armas de fé.
O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim
imutável é o teu nome, Jesus. Rei dos seis tu és. Tu és rei sobre todos nós. És mais forte do que a morte. O teu nome é santo, glorioso e eterno. O teu nome é santo, glorioso e eterno. Tu és rei sobre todos nós. És mais forte do que a morte. O teu nome é santo, glorioso e eterno. O teu nome é santo, glorioso e eterno. Tu és rei sobre todos nós. És mais forte do que a morte. O teu nome é santo, glorioso e eterno. O teu nome é santo, glorioso e eterno. Tu és rei sobre todos nós. És mais forte do que a morte. O teu nome é santo, glorioso e eterno. O teu nome é santo, glorioso e eterno. Não há outro igual a ti, não, não. Não há outro igual a ti, não, não. Não há outro igual a ti, não, não. E não há outro igual a ti, não, não. Não há outro igual a ti, não, não. Não há outro igual a ti, não, não. E não há outro igual a ti, não, não. Não há outro igual a ti, não, não. Não há outro igual a ti, não, não. E não há outro igual a ti, não, não. 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 E não há outro igual a ti, não, não. Jesus, Jesus. Nós esperamos que Deus tenha falado contigo através dessa mensagem. E hoje, nesse encerramento, a gente gostaria, além de te convidar para seguir a gente lá no Instagram, @jovensefviamão, a gente também gostaria de te fazer outro convite. Todas as quintas-feiras, às 20h30, nós temos um encontro no Zoom que nós estamos chamando de devocional. E nesse encontro online, nós falamos sobre a palavra de Deus, nós edificamos uns aos outros. Ele é separado entre homens e mulheres. E
se você não tá no nosso grupo do WhatsApp, se você não tem o link do nosso encontro, nós estamos aqui para te convidar. Deixa o teu nome aqui nos comentários do YouTube, chama a gente lá no direct do Instagram, do Facebook, enfim. Mas o objetivo é nós nos fortalecermos nesse período de pandemia. Você não está sozinho. Conta com a gente e até o próximo sábado.